Na sessão plenária de ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram recursos sobre a morte de um calouro durante um trote na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também foi julgado uma ADI sobre uso de garrafões de água por empresas concorrentes. Os ministros analisaram uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discutia a constitucionalidade de uma lei do Estado do Paraná sobre a reutilização de garrafões de água por empresas concorrentes. A ação foi julgada prejudicada, tendo em vista que a referida lei foi revogada. Outros 2 habeas corpus foram julgados prejudicados pelo Supremo, já que as audiências em que os réus foram convocados já haviam sido realizadas. Os réus pediam o direito de permanecerem calados em audiência de CPMI, que investigava as operações Vegas e Monte Carlo no Congresso Nacional. Os ministros negaram provimento ao recurso do Ministério Público, que contestava acórdão do STJ, que determinou o trancamento de ação penal movida contra acusados de participar da morte de um calouro do curso de Medicina da Universidade de São Paulo. A ação penal não poderá prosseguir, tendo em vista que não há elementos para levar os acusados por homicídio qualificado a júri popular. Em fevereiro de 1999, o estudante de medicina Edson Tsung foi encontrado morto na piscina da Associação Atlética Oswaldo Cruz. Ele foi vítima de um trote que recepcionou os calouros. Uma vez dentro da piscina, os calouros foram impedidos de sair, porquanto tinham suas mãos e cabeças pisoteadas, além de receberem golpes com baquetas de instrumentos musicais, tudo de forma a impedir que emergissem. Foram ainda submetidos a abuso dentro da água, em prática conhecida por caldo, assumindo, pois, os agentes indiscutivelmente o risco de causar o resultado morte. O STJ entendeu que não haveria justa causa para o processo, já que não existem provas suficientes que indiquem a responsabilidade dos acusados. Já o Ministério Público sustenta que a decisão do STJ violou a Constituição, que reconhece a instituição do júri como responsável para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. As Cortes Internacionais de Direitos Humanos reconhecem como contraface desse dever de punir o direito das vítimas a exigir do Estado uma investigação célere, eficiente e um processo que, ao final, chegue a um resultado conclusivo a respeito dos autores do crime. Abortar prematuramente uma ação penal é impedir o Estado de cumprir esse dever que ele tem para com as vítimas. A defesa dos acusados alegou que não existem elementos que provem a culpa dos estudantes. Disse também que o STJ exerceu o controle da legalidade e entendeu que o artigo 129 não foi contrariado e a soberania do Tribunal do Júri não foi lesada. Lamentavelmente, são acidentes que ocorrem. Mas não nos é dado estimular a sociedade, buscar responsabilizar a qualquer preço alguém por um infortúnio como este que ocorreu na Faculdade de Medicina. Mas se tratava de um trote, mas se tratava de uma prática que a sociedade vem execrando. Nós não podemos nos desvencilhar, senhores ministros, das nossas tradições. Para o relator, ministro Marco Aurélio, a possibilidade do juiz de primeiro grau analisar os fatos e encaminhar os réus para o tribunal do júri foi afastada e o exame aprofundado das provas feito pelo STJ teria extrapolado os limites legais. O relator deu provimento ao recurso extraordinário. A morte foi precedida de agonia da ordem de minutos. Os achados macro e microscópicos indicam fase de luta prolongada, o que fez o Superior Tribunal de Justiça. Passou ao exame dos depoimentos na fase policial, depoimentos no processo administrativo de sindicância instaurado na Universidade de São Paulo, para dizer
que esses depoimentos não seriam conclusivos. A divergência foi aberta pela ministra Rosa Weber e acabou formando a maioria. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o STJ agiu dentro de suas competências legais e negou o provimento ao recurso. O STJ não desbordou dos limites de sua estrita competência no que tange ao exame do mérito, habeas corpus, tal como foi usado na inicial. E aqui conosco a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Karina, vamos começar perguntando qual foi o entendimento dos ministros para chegar a essa conclusão a respeito da morte desse estudante lá da USP. A ideia aqui é a gente lembrar que não foi uma decisão unânime, foi uma decisão por maioria, alguns ministros ficaram vencidos, mas a opinião que se formou e a decisão que se tomou no plenário ontem foi de que a ação penal contra esses acusados, hoje já médicos, não pode prosseguir e que a decisão do STJ em trancar a ação penal, impedir que ela prosseguisse lá na Vara de Pinheiros, acabou sendo a mais correta, confirmando, portanto, essa decisão. Foi esse o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal na data de ontem, por maioria. E agora o Ministério Público pode voltar a processar? Veja, o fundamento que os ministros, que acabou formando essa maioria ontem, foi no sentido de que aquelas provas produzidas na fase de inquérito, na fase de investigação e mesmo durante o trâmite da ação penal não eram suficientes para levar a essas acusações e que, portanto, não poderia a ação penal prosseguir. Eram elementos de prova, elementos de informação, dados que não eram concisos suficientes para se acusar por homicídio qualificado, como de fato aconteceu. Nada impede que o Ministério Público, diante de novas provas colhidas, possa interpor uma nova ação penal, levando em consideração, sim, claro, o fato da prescrição prevista na legislação. Não estando prescrito, sem dúvida que, surgindo novas provas, é possível que uma nova ação penal seja proposta. Tá bom. E com relação ao direito ao silêncio, né, desses dois réus aí que tiveram, né, os habeas corpus aí, como é que ficou essa situação? Eles têm direito a isso mesmo ou não? Ontem, na pauta dirigida de ontem, foram julgados também 2 habeas corpus em que os pacientes buscavam, na verdade, o direito de permanecer em silêncio diante de uma convocação para uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então, nesses casos, eles invocaram o direito ao silêncio previsto na Constituição e o direito também de não produzir provas contra si mesmo, prevista numa Convenção Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil ratificou, para poder comparecer a essa audiência e não ter que assinar o termo de compromisso como testemunha, não serem presos diante da negativa de responder quaisquer daquelas perguntas que fossem feitas. Então, é o chamado habeas corpus preventivo, busca-se um salvo-conduto e isso é absolutamente previsto na nossa legislação. Com relação a esses 2 habeas corpus, na sessão de ontem, eles foram julgados prejudicados porque as audiências já haviam sido realizadas e, por força da liminar concedida nos habeas corpus, acabou-se, de uma certa forma, prejudicando o mérito dessas duas ações. Karina, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.